Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Daniele e na aula de hoje de Geografia nós vamos trabalhar o capítulo 1, Conhecendo o Lugar Onde Vivemos. E nesse capítulo nós vamos falar sobre paisagens, sobre elementos naturais, elementos culturais ou artificiais. Então agora vocês vão abrir o livro de vocês na página 176. Abram aí. Nessa página e na 177 aparecem duas imagens, igual está aqui da professora. Duas imagens de dois lugares diferentes, dois lugares com características diferentes. Vamos observar juntos essas imagens? Qual delas será que se parece mais com o lugar onde você vive, com o lugar onde você estuda, com o lugar onde você mora, onde você está sempre em contato? Na primeira imagem, nós temos o quê? Temos um lugar com bastante vegetação, temos aves voando, temos uma casa, temos o céu, temos nuvem, ótimo. Na primeira imagem parece ser um lugar bem tranquilo, né? Um lugar mais distante. Já na segunda imagem, o que a gente vê na segunda imagem? Primeira coisa que eu observei na segunda imagem foi esse avião. E você? Então temos avião, temos construções, prédios altos, temos rua asfaltada, temos calçada, temos pessoas caminhando, né? Temos pintura no chão. Parece ser um lugar mais movimentado, né? Parece. E é sobre isso que a gente vai falar. Quando a gente olha para um lugar, quando a gente olha, abre a janela, olha pela janela da nossa casa, da nossa escola, de algum lugar, a gente vê o quê? Uma paisagem. A gente vê algo. Porque paisagem é tudo aquilo que alcança a nossa vista, que a nossa vista alcança, né? Então, quando eu chego da janela e vejo as construções, vejo as árvores, vejo as casas, os carros, as pessoas passando, eu estou vendo uma paisagem. Então, lá na página 178, abram na página 178, vai estar falando sobre paisagem. Então, olha lá, a paisagem geográfica é tudo aquilo que podemos perceber por meio dos nossos sentidos, pela visão, pelo som, sabia? Pela audição, ouvindo os sons, sentindo o cheiro, vendo o movimento. Isso é paisagem. Então, quando a gente olha aquelas duas imagens, há uma grande diferença entre elas. Se vocês observarem, na primeira, há mais elementos naturais, árvores, não tem tantas construções. Num lugar como aquele, num ambiente como aquele, que a gente chama até de zona rural, um lugar mais afastado, a gente tem o quê? Às vezes, criação de animais, tem mais possibilidade de criar os animais, de plantações, um lugar mais sossegado, um lugar mais tranquilo, o ar mais puro. Mas quando a gente olha a outra imagem, que seria da zona urbana, e a gente vai conversar sobre isso depois, nas próximas aulas, a gente vê o quê? Mais movimento, mais gente, trânsito. A gente já imagina isso, né? Trânsito, carro, engarrafamento, bicicleta, né? Mais movimento, casas, prédios, comércios. Há uma diferença grande entre essas duas realidades, essas duas paisagens, ok? Lá na página 179, nós vamos falar sobre os elementos das paisagens. Que a gente olha, ela é composta por vários elementos, vários. E esses elementos, eles podem ser naturais, eles podem ser culturais. Quando eu penso na palavra natural, eu penso de algo da natureza, algo que o ser humano ele não fez aquilo.
Então, os elementos naturais de uma paisagem são aqueles elementos que a natureza construiu para a gente, ela que fez. Então, as árvores, né? As plantações, as frutas, o céu, a nuvem, a água, a chuva, as ilhas, tudo isso são elementos naturais. Mas nós temos também os elementos culturais, que seriam o quê? As construções, as coisas feitas pelo ser humano. Eles são os elementos culturais ou artificiais. Por que artificiais? Porque foram feitos, foram produzidos, não são coisas naturais. Ok? E aí, pessoal, na página 180, com a lupa na mão, nós vamos realizar essa atividade. Primeira coisa que a gente vai fazer é observar essas duas imagens. Então, vamos lá. Na primeira imagem, na letra A, nós vemos uma paisagem. A gente está olhando essa paisagem. Nessa paisagem, há elementos. Ok. Que elementos há nessa paisagem? Temos o quê? Temos morro, temos vegetação, temos água, temos areia. Esses elementos foram construídos pelo ser humano? Não foram. Esses elementos são elementos naturais, vindos da própria natureza. Eles não foram construídos. Mas, na letra B, a paisagem, ela se modifica, ela está diferente. Na letra B, o que nós vemos? Primeira coisa que chamou atenção, o movimento. A gente percebe esse movimento. Tem o quê? Tem pessoas, tem carros, tem semáforo, tem placas, tem construções, tem prédios altos. Podem ter construções antigas, construções novas, certo? Viram a diferença? Então, vocês vão anotar depois que a gente conversar sobre todas essas questões que são muito interessantes e uma aula muito gostosa, porque a gente está observando as paisagens e o lugar onde a gente vive, vocês vão anotar no quadro, na letra A, 5 elementos que compõem a figura A. Depois, na letra B, 5 elementos que compõem a figura B. Então, lembrando de tudo que a gente conversou. E daí é só você prestar atenção e observar as imagens que você vai colocar os elementos. Na próxima página, na 181, a gente ainda vai falar sobre essas imagens. O que a gente vai fazer nessa página? Vocês vão descrever o que a gente pode fazer nesses lugares. O que a gente pode fazer num lugar como o da figura A? Então, olha aqui, vamos olhar novamente. Se eu estivesse num lugar como esse, que coisas, que atividades, o que eu poderia fazer num lugar como esse? Será que eu conseguiria relaxar? Será que eu conseguiria descansar? Mas será que eu também posso brincar nessa água? Posso fazer castelinho de areia? Posso ler um bom livro? Vocês vão pensar aí junto com a família de vocês para anotar. E na imagem da paisagem B, e esse lugar movimentado? Será que eu posso sair para passear? Será que eu posso ir ao shopping, posso fazer compras, ir ao mercado, ir ao comércio, ir à escola, trabalhar? O que vocês acham? Será que tem uma ciclovia, vão andar de bicicleta, vão andar de skate, de patins? Há várias coisas que a gente também pode fazer. Então, você também vai anotar aí na letrinha B. Combinado? Muito bem. Continuando nessa página 181, todos os dias observamos diversas paisagens. Desde a hora que a gente abre a janela da nossa casa, pessoal, a gente já está observando paisagens. A gente sai de casa, a gente passa por tantos lugares, não é verdade? Só que muitas vezes a gente não presta atenção no que por onde a gente passa. Às vezes a gente nem sabe que tem uma certa árvore perto da minha casa, porque a gente não presta atenção. E é muito importante a gente observar o que tem ao nosso redor, pelos lugares onde a gente anda. Então, todos os dias observamos diversas paisagens, mas não estamos verdadeiramente atentos a seus detalhes. Às vezes a gente está conversando, se distrai com outras coisas.
Uma maneira de aprofundarmos nossa observação sobre diferentes paisagens e de compreendermos melhor é classificar os elementos que nela existem. O que é natural, o que é cultural, o que o ser humano produziu, o que ele não produziu. Legal? As duas paisagens da atividade anterior são bastante diferentes uma da outra. Uma delas é formada por uma praia, morros, vegetação. A outra é cidade, é uma cidade. Para classificar essas paisagens, a geografia procura conhecer a origem de seus elementos e os classifica em dois grupos. Um formado pelos elementos naturais e outro pelos elementos culturais. Nessa imagem que aparece, gente, no livrinho de vocês, na página 181 que nós estamos, é a imagem do Parque Estadual de Vila Velha. Nesse parque há muitos elementos naturais. Ok, mas vocês sabiam que também há elementos culturais nessa paisagem? Por quê? Reparem, aquela estrada ali, quem que construiu? Foi o ser humano, é um elemento cultural. E aqui, ó, essa trilhazinha para a gente passar, também um elemento cultural, que foi o ser humano que produziu. Legal, né? E na próxima página, na 182, vai nos mostrar vários elementos naturais, aqueles que são da natureza, aqueles que o ser humano não construiu. Então, observem, temos o cânion, temos o cânion do Espraiado, temos a Cachoeira do Caracol, olha que bacana, temos o conjunto montanhoso do Marumbi e temos a Costa dos Coqueiros. Todas essas imagens são paisagens que possuem elementos naturais. Água, vegetação, morro, areia, terra, pedra, certo? Os elementos das paisagens que você acabou de observar são todos construídos pela natureza, como a cachoeira que cai em um desnível natural do terreno, a praia e sua vegetação ou o conjunto de montanhas. Bacana, né? Muito bem. Lá na página 184, pessoal, acompanha aí com a professora. Página 184, a gente já vai falar sobre os elementos culturais ou artificiais. Então, olha só, relembrando o que a prof falou. Culturais ou artificiais, construídos pelo ser humano, feitos por ele, produzidos por ele. E aí tem novas imagens. Tem a ponte sobre o rio Tietê, tem a passarela nas cataratas do Iguaçu, tem o bondinho do Pão de Açúcar e tem as casas de frente para a praia. Agora, uma coisa interessante, vocês perceberam que nessas imagens há elementos naturais também? Há elementos naturais, mas há elementos culturais. Está misto, está misturado, naturais e culturais. Ou seja, essa paisagem é uma paisagem mista. Está misturado esses dois elementos. Há elementos naturais e elementos culturais. Joia? E, pessoal, os seres humanos, eles modificam a natureza com o objetivo de tornar a própria vida mais prática e segura. Se o ser humano constrói uma ponte, se o ser humano constrói uma rodovia, um caminho, uma estrada, se o ser humano vai e instala postes para energia elétrica, é tudo para quê? Para o nosso bem-estar, são para as nossas necessidades diárias, cotidianas. Então a paisagem vai se modificando por causa disso. Há muito tempo, eles recolhiam da natureza tudo o que precisavam para eles se sustentarem, como matérias-primas para as roupas e todos os alimentos necessários. Só que nem sempre conseguiam encontrar esse tipo de coisa com facilidade ou na velocidade que eles precisavam. Por isso, começaram a construir objetos e abrigos
para se abrigarem, para evitarem perigos para as suas vidas. Dessa forma, começaram a plantar seus alimentos, criar os animais, produzir suas ferramentas. Então, observem, tudo de acordo com a necessidade humana, certo? Pessoal, lá na tarefinha de casa, que a professora vai passar para vocês, que lá no de olho, vamos voltar lá na página 179, abram aí para a professora. Na página 179, de olho no local, vocês vão fazer essa atividade em casa. Essa atividade, vocês vão, de fato, ficar de olho no local onde vocês vivem. Vocês vão observar que tipo de elementos, que tipo de paisagem que tipo de paisagem que está no lugar onde você vive. Lembrando que a gente viu no início do capítulo 2 tipos de paisagem. Qual daquelas se parece mais com o lugar onde você vive? Você vai anotar. Uma paisagem rural, do campo, ou uma paisagem urbana, da cidade. Você vai dizer. Depois, vocês vão observar novamente aquelas 2 imagens do início do capítulo e vão anotar 2 elementos da paisagem rural e 2 elementos da paisagem urbana. No lugar onde você mora, é possível identificar paisagem rural ou urbana? Vocês vão responder aí para a prof. E como curiosidade, na seção para saber mais, na página 183, vocês vão fazer uma leitura muito bacana. Coloquem aí, pessoal, página 183. Como se formam as montanhas. É super interessante saber isso. É uma curiosidade super legal. Pessoal, foi uma aula maravilhosa. Obrigada. Beijinho.